Então agora a gente vai ao penúltimo tema, que é a assistência estudantil. Ótimo, muito bem, gente. O governo tem uma política muito bem definida de assistência estudantil. Nós fizemos algumas mudanças. Em termos de organograma da universidade, nós queremos criar uma pró-reitoria específica para isso. Mas é mais uma atividade burocrática. Bom, eu espero que não seja. Eu espero que seja pessoas especializadas, assistentes sociais, pessoas que têm preparo, têm formação, fizeram curso superior para isso, para estar numa área da administração específica, não só a assistência estudantil, mas a assistência comunitária. Hoje eu tenho uma profissional que é uma assistente social com mestrado, que é a Gisele, que está lá na DAIS, que hoje ainda está ligada à PRG. Algumas iniciativas pequenas, nós já liberamos um dos nossos veículos, porque a carência hoje, meus caros, é tão grande que, por exemplo, eles não conseguem visitar os locais onde os nossos alunos moram para poder fazer aquele monitoramento que é necessário para saber quem é carente, quem não é, quem precisa ou quem não é. E isso é uma obrigação que o governo exige da universidade. Olha, tem um aluno aí que é carente, você tem que ir lá monitorar, saber como é que ele está vivendo, se ele está se alimentando bem, não é? Daqui a pouco escuta ecos, histórias que estão escutando um carrão ali, que recebe bolsa de assistência estudantil. Quer dizer, alguém tem que averiguar essas coisas. Nem veículo esse pessoal tem. Nós vamos disponibilizar um veículo para eles agora. Então, nós temos, vai ser comprado, né? Já estão usando um. Já estão usando um, já estão. Ótimo. Então, nós temos hoje assistentes sociais, pedagogas, enfermeiros, pessoas da área de saúde que já estão envolvidos nessa temática. Meus caros, olha, o problema é sério. Estava ontem na Libras, você se lembra, um alto executivo da Libras, que hoje está no Rio, esse profissional da Marinha disse que há anos atrás a Marinha veio aqui para fazer um teste com os nossos alunos para seleção para um programa chamado Amazônia Azul, que era para pensar em energia nuclear da Marinha. Fizeram o teste com nossos alunos e ficaram estarrecidos. Boa parte do desempenho físico deles é comparado a pessoas de meia idade, com alto grau de álcool no sangue. Gente, é brutal isso, ou seja, jovens com um despreparo físico muito grande. Depois eu queria falar sobre a área de esportes também, o que nós estamos fazendo nessa área. Ou seja, eu não sei, ele até falou, acho que deu azar, o Dico, pelo que a equipe chegou aqui para fazer, deve ter tido alguma festa muito grande. Eu quero crer que seja isso. Porque eu gosto de vinho, eu gosto de uma cervejinha, mas pelo amor de Deus, né, gente? Maneira aí. Então, essa questão da assistência estudantil é uma questão de usar bem o dinheiro que o governo já disponibiliza. Não é pouca coisa não, gente. É usar isso direito. E para isso eu preciso de profissionais. E esses profissionais têm que ter um olhar hoje a nível de administração que nós não tínhamos. Eu entendo o seguinte, eu não sei de tudo. Eu penso estrategicamente a universidade junto com a minha equipe. Mas eu tenho pessoas que têm formação, são especialistas e sabem o que estão fazendo. E essas pessoas precisam de recursos. Então eu entendo que a assistência estudantil, hoje nós estamos tendo um problema grave. Existe uma aluna estrangeira, não é, que está numa situação muito grave, um problema alimentício, não é? A situação é grave, envolvendo talvez até a interferência do Itamaraty e a nossa precariedade em participar e ajudar, ou seja, o pessoal da DAI está focado hoje nessa atividade de tal forma que ela possa ser melhor atendida no país ou mesmo retornar ao seu país de origem. A situação é dramática. Envolve problemas seríssimos com drogas, eu falo até com o pai, isso é muito sério, não é? Questões relativas a monitoramento da atividade. Existem alunos que têm uma atividade boa, de repente a atividade acadêmica cai. O que aconteceu? Nós teríamos que ser capazes de monitorar esse tipo de coisa. Repare, não é no paternalismo, é no profissionalismo e não é numa atitude humanitária que é necessária. Que a gente não tem essa estrutura e, de novo, eu considero que isso é foco. Nós estamos lidando com gente antes de mais nada. Próximo. Só tinha uma dúvida. Como é feito esse repasse de bolsa da assistência? Como vocês aumentam esse repasse? O governo tem critérios. O governo já tem critérios. Por exemplo, o Carlos Pinares.
Não é? Só que cabe à universidade implementar esses critérios e fazer esse trabalho de avaliação e seleção. Envolve entrevistas, envolve visitas, envolve entrega de documentação com relação à situação financeira da família. Então existe um processo de avaliação e mais de acompanhamento também. Entendi. Porque houve esse semestre passado, houve um corte e até atraso na entrega. Não, mas na verdade nós mudamos isso. O que acontecia sistematicamente em anos anteriores é que quando você terminava um período, até o interstício acontecer, havia um gap. E aí o que acabava era pagando de forma retroativa. Foi uma decisão que nós tomamos e levamos para o Conselho de Administração para que não houvesse interrupção. Você entende? Até terminar e reavaliar, porque todo mundo tem que ser reavaliado. Até reavaliar, resselecionar, aquela coisa toda, dava um período de 1, 2 anos. Nesse ano nós aceitamos que seria ininterrupto. Existe algum risco nisso? Existe. Pode ser alguém que esteja recebendo um período de férias de 1, 2 meses, de repente avalie que tem uma outra pessoa que precisa muito mais do que ele. Mas foi uma decisão executiva que nós tomamos. Ok? O que dá para perceber em relação às bolsas também é que hoje eu não sei qual a quantidade exata que a universidade disponibiliza. É pedir para muita gente que não precisa dessas bolsas não participar do processo seletivo, nem entrar nisso. Porque aí passa a ser um problema que a gente faz parte dele. Também tem isso, gente. Sabe por quê? Vocês estão lá de um lado do balcão e eu também estou do outro. Aí o cara pensa, não, venha nós, né? Quer dizer, como se a gente tivesse uma atitude absolutamente passiva. Não está, nós somos agentes. Quando você vê um colega que não precisa, flagrantemente, notoriamente não precisa e entra lá para disputar, é meio cruel, não, gente? Eu acho que deveria haver um certo senso ético, até coletivo, para coibir esse tipo de coisa. Outra coisa que eu queria, porque encontros eu acredito que deverão ocorrer 2 vezes ao ano, ou pelo menos 1 vez ao ano. Eu gostaria que a gente se reunisse num encontro com a reitoria, com turmas até maiores, não tem problema, mas aí mandar para mim as perguntas antes, para que eu me prepare e traga pessoas. Por exemplo, nesse momento, eu adoraria estar com a Gisele aqui do lado, que é a nossa diretora da DAI, para poder responder melhor do que eu estou respondendo a você. Ok?